Fala comigo! É hoje o nosso terceiro episódio dessa websérie Be Mobile First. A gente está bastante contente, bastante empolgado com a ajuda que temos feito com diversas pessoas e empresas que já perceberam que precisam considerar a implementação do conceito de Mobile First em seus projetos digitais. E a gente tem passado por vários desafios, os quais nós temos procurado compartilhar com todos vocês nessa websérie de 6 episódios. Esse é o terceiro, e hoje vamos falar especificamente sobre WebP, ou WebP, tá? Que é um formato de imagem, que a gente vai conhecê-lo melhor, por que ele é relevante quando se fala de Mobile First. Como esse é o terceiro episódio, queria fazer uma retrospectiva muito rapidinho sobre o que nós já falamos nos 2 episódios anteriores. No primeiro, a gente falou sobre as vantagens e os desafios na implementação desse conceito. Acho que as vantagens todo mundo hoje está careca de saber, e os desafios é o que a gente tem demonstrado, né? Acho que o principal desafio tem sido uma questão de mudança de mentalidade sobre o assunto, para não usar a palavra que é tão legal e virou modismo, né? O mindset. E as vantagens, se a gente pegar, eu vou trazer um pouco de dados da Black Friday deste ano, o impacto que ela teve em relação ao mobile. Já no segundo episódio, nós falamos sobre a indexação mobile first, ou seja, sabemos que o Google ele representa em alguns clientes nossos, em alguns projetos de vocês, 70%, 80%, alguns até 90% do tráfego. E o Google ele virou a chave. A indexação dos bots do Google já é mobile first. E muitas pessoas ainda não fizeram essa mudança aí. Então a gente tratou disso no segundo episódio. Ambos episódios já estão disponíveis para que você possa assistir, caso não tenha acompanhado. Só você entrar na nossa página, a gente vai encaminhar isso por e-mail também, para que vocês possam acompanhar essas outras séries, ok? E nesse terceiro episódio, hoje especificamente, dia 18 de dezembro de 2019, falaremos sobre imagens web e a relação com o Mobile First. Para quem não me conhece, eu sou o Leandrinho Vieira, eu sou o fundador e CEO da PIC, a empresa que só faz uma coisa em WordPress. Tudo. Então, o que você precisar em relação ao WordPress, design e desenvolvimento, de sustentação, de hospedagem, de infra, todo o nosso time, né, os APICers estarão aqui à disposição da necessidade de vocês, beleza? Bom, então sendo bem direto e respondendo a principal pergunta, qual a relação entre Mobile First e Web? Tem gente que fala WebP, outros falam Web, então vai ter alguns momentos aqui que eu vou falar uma coisa ou outra, ok? Mas a principal relação é com performance. Mais especificamente, com o ganho de performance que nós temos ao implementar esse tipo de formato de imagem. Nós sabemos que o principal vilão que prejudica o tempo de carregamento das páginas são as imagens. Então, quando eu faço a adoção de um formato de imagem que reduz o tamanho, eu vou ter um ganho de performance e, consequentemente, uma melhoria no meu tempo de carregamento. E essa melhoria significa maior engajamento dos usuários, maior probabilidade de conversão, e isso, para negócios, é maravilhoso, que lá, no final, vai gerar mais receita, mais oportunidades para o seu negócio. Isso é uma informação bem interessante desse gráfico, que a gente percebe aí a lenta evolução da velocidade média da internet banda larga aqui no Brasil. Então, a gente vê uma análise dos 3 últimos anos, o quão devagarinho isso aí tem crescido. E quando eu falo de uma velocidade de internet no celular, a realidade é ainda pior. Então, as pessoas estão navegando cada vez mais através dos seus dispositivos móveis. Infelizmente, as pessoas não têm uma velocidade bacana ou ela não tem um pacote de dados ilimitado. Então, se a pessoa está acessando o seu site, que é extremamente pesado, principalmente com as imagens, além de demorar para carregar, você está prejudicando o bolso do seu potencial cliente, porque ele vai estar gastando ali com um pacote de dados. E a gente também tem uma maioria de pessoas no Brasil que tem telefones aí, né, que tem conta de telefone, tem números pré-pagos.
Então, é algo relevante da gente considerar nas questões da implementação de projetos mobile first. E como eu falei um pouco aí, o app, ou WebP, como algumas pessoas têm dito, algumas pessoas têm dito WebP até pelo formato como se escreve, né? A gente tem web e o P ali fica maiúsculo. Então, às vezes a gente acaba induzindo a falar WebP, mas é o app, ok? E eu também falo muito WebP. Mas, enfim, esse formato de imagem, pessoal, ele foi desenvolvido pelos engenheiros da Google, ok? Então, os engenheiros, a partir de um codec lá de vídeo, detectaram uma oportunidade nos seus estudos, nas suas análises, desenvolveram esse formato de imagem, e o que ele tem de tão especial é que ele mantém a qualidade necessária para as imagens e ele reduz o tamanho do arquivo. Ou seja, uma combinação perfeita. Eu vou manter a qualidade que eu preciso e eu vou reduzir o tamanho que eu também preciso quando eu falo de melhoria e necessidade de imagem, ok? Os demais formatos, né, e onde foi que eles trabalharam em cima, eu separei os três principais: o JPEG, PNG e o GIF, né, o GIF animado, que tem sido muito utilizado. Quando eu falo do formato JPEG, ele é um formato muito utilizado para quando você exibe fotografias, quando você tem imagens que têm uma necessidade muito grande de uma variedade de cores, tipo essa imagem que a gente está vendo aqui atrás de mim, né, e este cara lindo que vos fala. Então tem que ter uma qualidade de imagem bacana no JPEG. Quando eu falo no PNG, é muito utilizado para vetores e principalmente para transparência, né? O canal alfa de uma imagem em PNG, ele tem uma qualidade muito maior e melhor do que o GIF. E o GIF também é utilizado por questões de transparência, mas principalmente pela animação. Então, nós temos aí três formatos de imagem, cada um com sua especificidade. Então, de acordo com o tipo de imagem, de necessidade que você tem, é natural que você faça opção por um formato ou outro. O WebP, olha só que interessante e que máximo. Ele garante a mesma qualidade que uma imagem de fotografia precisa, algo que só o JPEG consegue entregar frente aos outros dois. Ele consegue ter a mesma camada de transparência e para trabalhar com os vetores que o PNG faz, e ele também tem animação. Ou seja, as três principais características desses três formatos, o WebP, ele consegue entregar. Então, não precisa pensar em três formatos. Um formato vai resolver tudo. E o melhor ainda é que ele vai me entregar no formato de imagem com tamanho de arquivo menor. Ou seja, eu só tenho a ganhar, não tem nenhuma perda em fazer uso desse formato de imagem, o app, ok? E aí algumas pessoas se perguntam, tá, beleza, me convenceu, faz muito sentido, vou passar a utilizá-lo. Mas será que os navegadores de internet que os meus usuários estão utilizando, eles suportam esse formato de imagem web? E aí, a gente tem que pensar mais estrategicamente antes de falar que suporta ou que não suporta. Porque, naturalmente, o que vai acontecer? Alguns browsers vão suportar, outros não. Principalmente os mais recentes e aqueles que têm evoluído mais rapidamente. E se você parar para observar, Google Chrome mais utilizado, Firefox, por exemplo, a versão de software desses caras é 70, 80 e alguma coisa. Ou seja, eles fazem um processo de atualização automática já há alguns anos. Então, consequentemente, os usuários estão atualizando os browsers muito mais rapidamente, ok? Então, o formato mais correto de você pensar de forma estratégica é você entregar o formato de imagem web para quem o suporta e para quem não o suporta, você faz um fallback. Se eu tenho uma imagem JPEG e o usuário não suporta o app, eu entrego o JPEG. Se suporta o app, eu entrego o app. A mesma coisa eu faço com GIF e com PNG. Consequentemente, eu vou agradar todo mundo. Agora, o que não é interessante de se fazer é que, já que todo mundo não suporta, eu não vou fazer a implementação do WebP. Ok, e aquelas pessoas que não suportam, que estão ali com tecnologia mais avançada, você vai deixar de atendê-los? Então, é pensar dessa forma. Entrega o formato app para quem o suporta e para quem não suporta, deixa ele com os formatos aí mais antigos, né? Quem mandou o cara ficar usando software desatualizado também. Tudo bem. E aí, para você detectar se o browser ele tem suporte ou não, existem basicamente duas maneiras. Uma, através do servidor web, que, digamos, é muito mais fácil, mas para isso você vai precisar
ter acesso ao servidor ou fazer uso de um servidor que já tenha isso implementado, ok? E uma outra possibilidade é através do front-end, onde você pode utilizar, vou demonstrar aqui 3 possibilidades para poder detectar esse tipo de suporte. Detectando o suporte, a gente vai fazer a negociação. Vou entregar o app para quem o aceita e não o app para quem não o aceita. Beleza? Quando eu falo do servidor web, o que acontece? Nós temos, durante um processo de navegação, 2 softwares envolvidos. O browser, né, o navegador de internet, e o servidor web. Ok? Esses 2 softwares, eles se comunicam o tempo todo durante a navegação do usuário. O browser, ele faz a requisição para o servidor web de um determinado endereço. Ele quer acessar aquela página. E o servidor web retorna para esse browser toda a marcação HTML ali daquela página para que o navegador possa renderizá-la. Ok? Quando o browser ele vai fazer essa requisição, ele já faz essa requisição no cabeçalho falando o seguinte para o navegador, desculpa, para o servidor web. Aí, cara, eu aceito o app. O navegador de internet já mandando essa informação para o servidor web, o que o servidor web faz? Olha, esse browser, esse usuário aí, ele aceita o app. Então, já vou fazer a entrega das imagens nesse formato. A negociação, a tratativa era muito mais rápida, muito mais fácil, e a gente quase não percebe que isso fica numa camada do servidor web através de análise dos cabeçalhos ali, dos headers, request headers. Beleza? Só voltando aqui, não sei se você prestou atenção aí no slide. Então, na requisição existe um parâmetro, que é o accept, e ele tem um valor aí de made/web, ok? O navegador de internet manda isso, servidor web interpreta, opa, o cara aceita, e eu retorno com o formato de imagem web dado que ele aceita. Muito mais fácil, não é isso? Por um outro lado, eu consigo fazer uso de front-end. Tá? Então, não preciso, eu não tenho acesso a esse servidor, não tem, vai demorar, bababá, não vou... Cara, tudo bem, você consegue partir por um outro lado para fazer a implementação de 3 formas. Utilizando HTML5, aí a tag figure, você pode colocar várias imagens, né? Você coloca primeiramente ali a web e depois as outras para ser o fallback, caso o navegador de internet não a suporte. A segunda é com JavaScript, ou seja, você pega uma imagem em web, decodifica ela em Base 64, e aí você vai fazer algumas validações com o JavaScript para poder detectar se o navegador de internet tem suporte ou não, tá certo? E uma outra possibilidade é a biblioteca Modernize, ou seja, essa biblioteca ela adiciona algumas classes ali no body de acordo com a detecção dos suportes que o browser do usuário tem. Então, você consegue verificar a existência dessa classe, né, de alguns parâmetros na página e fazer um código para ir ao encontro dessa especificação que você espera. Ok? Então, para a gente detectar o suporte ao formato de imagem web nos navegadores de internet, eu posso fazer isso via servidor web ou posso fazer isso na camada do front-end. Fica a critério de cada um de vocês. O que não pode é deixar de implementar, porque faz muito sentido. Beleza? E aí você vai pensar, poxa, beleza, cara, eu tenho um site aqui com, sei lá, 5.000 posts, cada post tem no mínimo 2 imagens, eu estou falando aí de 10.000 imagens. Vou fazer um processo disso tudo manual, automático, como é que isso funciona? Vou considerar as imagens legadas ou não? Vou considerar as recentes? Cara, tem que considerar todas as imagens, mesmo que você tenha um volume muito grande, num cenário como esse que eu pontuei, de 10.000 ou mais imagens, tá? E se a gente pensar que cada imagem que a gente sobe ali na administração do WordPress, ele cria outras imagens com tamanhos variados a partir da original, esse número fica ainda muito maior, né? Por padrão, quando você envia uma imagem no WP Admin, o WordPress vai criar 3 novas imagens a partir dela. A imagem miniatura, a média e a grande. Então, para cada uma imagem que eu subo, eu vou ter uma storage lá no meu servidor de 4 imagens. Então, se eu estou falando aí, por exemplo, vamos dar um exemplo, 5.000 posts. Cada post, se tiverem 2 imagens, estou falando de 10.000.
no mínimo 4, né? Mas for dar 8, 10 mil vezes 8, bicho, olha o tanto de imagem. Ok? São mais de 80 mil imagens para serem processadas. Manualmente, esquece. É humanamente impossível disso ser feito. E se a gente pensar numa redação que está trabalhando constantemente, isso não vai crescendo o tempo todo. Então, quando você está trabalhando ali, tentando fazer a conversão, novas imagens estão sendo adicionadas. Então, tem que ser uma implementação inteligente. Então, por isso que a gente recomenda fazer um processo automatizado no servidor web, que aí vai conseguir atender de uma forma rápida, você não muda o comportamento da sua redação ou do pessoal de marketing, que vai poder continuar subindo as imagens no formato padrão, o qual elas já estão acostumadas, né, o JPEG, o GIF, o PNG, mas quando essas imagens forem entregues, elas vão ser entregues em web, e não nos formatos convencional. Beleza? E aí, o que eu tenho observado muito, acho que eu falei um pouco disso aí, é que muitos profissionais ainda, eles não se preocupam muito com performance. Até porque da correria do dia a dia, tem um volume grande de postagem para serem entregues, pega a imagem ali do Photoshop, sobe, exporta e vai embora. Poucos utilizam uma ferramenta como o Tiny PNG para dar uma otimizada. Alguns que têm plugin de Tiny PNG, Smushed ou alguns similares, acaba tendo um problema de performance no servidor, porque o processamento de imagem ele é custoso para a infra, então dependendo do caso não vale tanta pena, então tem que usar uma outra abordagem para poder fazer isso. Então, não vejo muito sentido disso ser um trabalho manual ou acreditar que os profissionais que estão ali por trás do WP Admin vão fazer o upload de imagens somente no app, beleza? E aí você deve estar imaginando aí, cara, beleza, vou trabalhar todas as imagens legadas e quero fazer um processo automatizado. Como que eu faço isso? E temos algumas soluções aí. Para soluções automatizadas, algumas soluções de hospedagem especializadas para o WordPress já oferecem isso, ok? E basicamente como que funciona? Numa camada, lá no servidor web, toda vez que uma imagem for entregue ao navegador de internet, ele já faz a conversão automaticamente dessa imagem e já verifica também se o navegador de internet tem suporte. Vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu percebi que a imagem está em JPEG e vou converter para o app. WebP. Aí vai falar, o app fica parecendo app, por aí vai. Então, eu já faço essa conversão. E quando eu vou entregar, se o navegador de internet não suportar, eu já entrego a imagem original, ok? E uma outra possibilidade são serviços de CDN. Algumas CDN já faz esse tipo de entrega lá na ponta também. Seria a minha recomendação, porque fica um processo automatizado e trabalha toda a sua base legada de imagens e você não tem que mexer na sua operação. As pessoas continuam ali na zona de conforto, trabalhando da forma como sempre foi, já que isso é mais difícil de ser modificado. Mas, porventura, você não consegue contratar uma hospedagem especializada, não quer fazer uso de um serviço de CDN, ou não tem alguma outra solução automatizada, você vai ter que partir para o formato manual. E aí você tem algumas opções. Baixar alguns conversores aí, tem para Linux, tem para Mac, tem para Windows. Pegar alguns plugins para o Photoshop, então na hora quando você for exportar as imagens, você pode exportar nesse formato. E tem algumas ferramentas na internet também que faz o processo de conversão online. Aí fica a seu critério como você quer seguir. Quer seguir sofrendo, fazendo tudo manual aí, muito boa sorte, você tem uma base legada muito grande, ou se você quer fazer um processo automatizado, procura alguma coisa especializada, ou você mesmo pode programar uma solução em Shell Script para poder trabalhar na camada ali de infraestrutura, beleza? E aí você vai pensar, tá, eu separei aqui o porquê especificamente, que é muito relevante que você faça o uso do formato de imagem web, ok? Só abrir um parênteses aqui. O André, ele fez uma dica interessante. Tem um site que é fantástico, o canIuse.com, onde você consegue verificar quais navegadores de internet utilizam N recursos, tanto HTML5, o app, como ele passou o link aí, beleza? Então a gente consegue fazer a consulta nesse cara. Matheus também, vamos que vamos. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para poder mandar ou alguma contribuição a respeito do assunto. No blog.apic.com tem 3 conteúdos
mais detalhados sobre tudo que eu falei aqui. A relação entre o app e o mobile first, detecção de suporte, tem os códigos lá de front-end para você copiar e colar e fazer uso, tá ok? Mas falando de negócios especificamente, os impactos que o formato de imagem web vai trazer para você é extremamente significativo. Primeiro, ele vai reduzir o seu custo de banda. Então, você vai ter uma redução de custo por utilizar esse formato de imagem. Agora, por que ele vai reduzir esse custo? Cara, o formato de imagem ele fica menor. Se fica menor o formato de imagem versus o tráfego que você tem, eu vou gastar menos banda. Se eu gasto menos banda, não existe banda ilimitada. Tá? Quem fala que tem banda ilimitada, porque conhece o padrão do cliente ali, sabe que não vai passar de determinado volume. Mas não é a realidade de boa parte das pessoas, os projetos que a gente percebe. Então, você vai reduzir o seu custo de banda, ok? Consequentemente, você vai melhorar o tempo de carregamento. As suas páginas vão carregar mais rapidamente, principalmente no mobile, em que os usuários navegam com um pacote de internet ou uma internet lenta, infelizmente, ok? E eu tendo uma página que carrega mais rapidamente, a minha probabilidade de conversão era muito maior. A Amazon, por exemplo, a cada 1 segundo que ela consegue reduzir do tempo de carregamento, ela aumenta em muito o faturamento, né, a probabilidade de venda. Então, isso é muito interessante. E o Google, ele analisa muito hoje questões de UX. Então, se o seu usuário está tendo uma experiência bacana no seu site, além da probabilidade de conversão dele ser maior, o Google consegue analisar isso e você vai ter um bounce rate menor. Isso pode até chegar num ponto de você ter um ranqueamento melhor. Beleza? E como eu falei lá no início, e foi pauta do segundo episódio dessa websérie, o Google já faz uma indexação mobile first. Logo, quando o bot do Google, que já é mobile, faz a indexação do seu site, ele também vai ter a preferência pelo formato de imagem web. Então, se você o tem, ele vai considerar. Se você fizer alguns testes no PageSpeed Insights, né, que também é uma ferramenta do Google que analisa performance, você vai ver muito comumente um dizer da seguinte forma: fazer uso de imagens Next Gen Generation Formats, fazer uso da nova geração de imagem, que é justamente o formato web. Ou seja, você parar de usar PNG, parar de usar GIF, parar de usar JPEG e usar isso aí mais rapidamente, tá ok? Maravilha. E aqui eu separei, pessoal, acho que é algo que foi extremamente relevante. Eu gostei muito de observar essas informações a respeito do impacto do Mobile First na Black Friday de 2019. Olha que incrível. Nós tivemos um faturamento, o maior de todos os tempos, de 3,87 bilhões de reais em 2 dias de vendas, na quinta e na sexta-feira. Desse montante, 55%, ou seja, mais da metade, foram realizados a partir de um celular. 44% do total, né, desses 3,87 aí, ou seja, 1,7 bi, foram feitos a partir de celular. E o ticket médio também aumentou 4% em relação ao ano passado, sendo de R$ 574. Se em 2019, Mobile First teve esse impacto na Black Friday, imagina o quão será o impacto em 2020. Ou seja, você ainda tem 1 ano para poder se preparar, para poder se organizar. Por um outro lado, pensa da seguinte forma: se teve esse impacto na Black Friday, é porque a promoção ali estava muito relevante, eu queria comprar e tudo mais. Mas no dia a dia, as pessoas também compram, as pessoas também interagem com a sua presença online. E será que a sua presença online, ela está mobile first? Será que você não está perdendo oportunidades de negócios? Né? Então, o app, né, esse formato de imagem que abordamos aqui hoje, é mais um ponto no desafio da implementação desse conceito para que você consiga aproveitar cada vez mais, tá certo? E a cada episódio
a gente vai ajudá-los, como eu pontuei, a fazer a implementação desse conceito. Minha sugestão é que você faça a adoção do formato de imagem web imediatamente, para poder entrar 2020 com muito mais probabilidade de conversão e redução de custo da sua infra, tá certo? Aproveita também o feriado para poder assistir aí os episódios passados e ficar ainda mais inteirado da implementação do Mobile First. E a você que nos acompanhou, o meu muitíssimo obrigado por estar conosco no terceiro episódio do formato da websérie Mobile First, ok? Lembrando que nós temos um sorteio, tá? E aí um agradecimento à Digitalks de Portugal. No dia 25 e no dia 26 de março de 2020, Digitalks realizará o Digitalks Expo, lá nas terrinhas portuguesas. Tive a honra e a felicidade de ser convidado mais uma vez para poder palestrar. E eles concederam um ticket para quem estivesse participando nos nossos episódios, tá ok? E aí a gente vai fazer esse sorteio, vai presenteá-los com um ticket para que você possa fazer as malas, ir para a Europa, ir para Portugal, participar do evento e a gente trocar uma ideia pessoalmente, tá ok? Mais uma vez, muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!